e nós vamos falar nesta noite sobre recomeços, um tema bem pertinente, em especial para esse tempo, para muitas pessoas que estão sendo forçadas, irmão João, a recomeçar o negócio, a recomeçar as suas vidas, a recomeçar relacionamentos que estavam quebrados, porque o momento é atípico, ele é diferente de todos que nós já temos vivido, isso global. E eu quero então ler a palavra de Deus com você. Eu quero trazer o texto de Gênesis 45, são 15 versos da palavra de Deus, um texto riquíssimo. Nós vamos ler todo esse texto para que você possa receber mais e mais da revelação de Deus nesta noite para a sua vida, através desta palavra abençoada. Diz assim, Gênesis 45, de 1 a 15. José não conseguiu mais controlar sua emoção diante dos seus empregados, de modo que gritou: saiam todos daqui. Por isso, nenhum dos empregados estava ali quando José contou aos irmãos quem ele era. Ele começou a chorar tão alto que os egípcios ouviram, e a notícia chegou até o palácio do rei. José disse aos irmãos: eu sou José. O meu pai ainda está vivo? Quando os irmãos ouviram isso, ficaram tão assustados que não puderam responder nada. E José disse: cheguem mais perto de mim, por favor. Eles chegaram, e ele continuou: eu sou seu irmão José, aquele que vocês venderam a fim de ser trazido para o Egito. Agora, não fiquem tristes nem aborrecidos com vocês mesmos por terem me vendido a fim de ser trazido para cá. Foi para salvar vidas que Deus me enviou na frente de vocês. Já houve 2 anos de fome no mundo, e ainda haverá mais 5 anos em que ninguém vai preparar a terra nem colher. Deus me enviou na frente de vocês, a fim de que Ele, de um modo maravilhoso, salvasse a vida de vocês aqui neste país e garantisse que teriam descendentes. Portanto, não foram vocês que me mandaram para cá, mas foi Deus. Ele me pôs como mais alto ministro do rei. Eu tomo conta do palácio dele e sou o governador de todo o Egito. Agora, voltem depressa para casa e digam ao meu pai que o seu filho José manda lhe dizer o seguinte: Deus me fez governador de todo o Egito. Venha me ver logo, não demore. O Senhor morará na região de Gósen, e assim ficará perto de mim. O Senhor, os seus filhos, os seus netos, as suas ovelhas, as suas cabras, o seu gado e tudo o que é seu. A fome ainda vai durar mais 5 anos, e em Gósen eu darei mantimentos ao Senhor, à sua família e aos seus animais. Assim não lhes faltará nada. José continuou: todos vocês e Benjamim, o meu irmão, podem ver que sou eu mesmo, José, quem está falando. Contem ao meu pai como sou poderoso aqui no Egito. Contem tudo o que têm visto. Vão depressa e tragam o meu pai para cá. José abraçou seu irmão Benjamim e começou a chorar. E abraçado com José, Benjamim também chorou. Então, ainda chorando, José abraçou e beijou cada um dos seus irmãos. Depois disso, os irmãos começaram a falar com ele. Amém? Glória a Deus. Depois de tanto choro, dá vontade de chorar, né, Marcelo? Chora daqui, chora dali. Que história emocionante. Queridos, o texto lindo que nós acabamos de ler vai falar claramente, irmão Alexander, da superação de José.
José é um dos exemplos mais tremendos na palavra de Deus, irmão Carlos, de como recomeçar. Antes de José se tornar governador de todo o Egito, junto com o faraó da época, ele precisou recomeçar, irmã Rose, várias vezes. Quem conhece a história de José sabe disso. Ele chegou até o Egito de que forma? O texto já fala, né? Ele veio ao Egito vendido pelos seus irmãos. Os próprios irmãos o venderam para uma caravana de mercadores ismaelitas que estavam indo para o Egito. Quando ele estava ainda dentro de um poço, jogaram dentro de um poço, José e os seus irmãos, aquela trama de inveja contra ele, algo terrível, uma perseguição dos próprios irmãos. E quando ele chega ali no Egito, ainda um adolescente, muito novo, cheio de sonhos, ele precisou, Fernanda, recomeçar a sua vida, mas agora como um escravo, na casa de um dono que o comprou, chamado Potifar, que era general da guarda do faraó daquele tempo. Ali ele estava como escravo agora. Ele, que na época era o xodozinho do seu pai Jacó, lembra da história? Que o seu pai dá uma túnica especial para ele, toda colorida, diferenciando ele dos seus irmãos. Agora ele está ali como escravo no Egito. Que mudança! Longe da proteção do seu pai. Vamos estudando a história de José e nós vamos perceber claramente que antes de José se tornar o governador de todo o Egito, ele vai passar por um processo muito doloroso, ele vai sofrer muito e ele vai ter que recomeçar muitas vezes na sua trajetória de vida. Queridos irmãos, queridas irmãs, queridos amigos que estão nos acompanhando nesta noite, José é um grande exemplo para nós. Sabe por quê? José conseguiu superar todos os obstáculos, todos os seus limites, tudo aquilo que aparecia diante dele, ele conseguia superar. E o mais lindo da história da vida de José é que ele precisou recomeçar várias vezes até chegar ao trono, mas a gente vai perceber que ele sempre recomeça sem reclamar. Olha aí, aqui pega, hein? Sem reclamar. E mais, sendo fiel a Deus. E mais, a gente vê nesse texto que no final de tudo, do momento mais trágico, o recomeço mais difícil da vida dele, ele ainda era uma pessoa doce. Isso é mais lindo. Ele não era uma pessoa amarga, difícil de engolir. A gente olha a trajetória dele, de escravo a governador de todo o Egito. Isto sim que é superação, amém? Que exemplo precioso para nós. Mas como isso foi possível? Foi de graça? Claro que não. Houve um preço tremendo. Amados, o que dá para destacar nessa noite é que a fé de José em Deus e a obediência que ele tinha a Deus, aos princípios da palavra de Deus da época, ele tinha aprendido da tradição oral através do seu pai, dos seus pais. Aquilo estava tão forte no coração dele, na vida dele, que guardou a mente e o coração dele para aqueles momentos de recomeço, para aqueles momentos difíceis. E José é um exemplo tão tremendo para nós, Marcelo, que na palavra de Deus ele é visto como um tipo, não como, mas como um tipo de Cristo, um tipo de Messias, um tipo de Salvador. E ele conquistou esse título ou tipo de Cristo na teologia bíblica, porque ele foi até o fim, sem reclamar, e fiel, e obediente a Deus. Se você já leu a história de José, pelo menos uma vez correndo, sabe aquele episódio que ele sai praticamente nu, quando ele foge da mulher de Potifar, que ela arma uma cilada para ele, um jovem bonito como o Igor, assim ó, que veio aqui, né, bonitão, pancoso, ela arma uma cilada para ele,
E ele, por temer a Deus, por ser fiel a Deus, ele sai e a mulher segura na roupa dele e ele sai praticamente nu. E ela segura ali o traje dele. E incrimina ele, ele vai preso. Eu vou dar algumas pinceladas só para você ficar com essa vontade de estudar mais a vida de José. E ele é fiel, não trai o patrão, não trai a Deus. E em primeiro lugar ele fala: como eu posso trair o meu Deus? Você entende isso? Por isso ele é um tipo de Cristo fiel, vai até o fim, teme a Deus, não reclama, cumpre o propósito, paga o preço que é necessário para chegar até onde Deus quer que ele chegue naquele tempo. Eu quero que você aprenda uma coisa nessa noite: pessoas bem-sucedidas vão até o fim, elas não desistem na primeira provação, amém? Pessoas bem-sucedidas vão até o fim, elas não desistem na primeira provação. Eu quero dizer algo que é muito forte nessa noite para você que está em casa e para nós todos que estamos aqui aprendendo juntos em torno da palavra de Deus. Queridos, é comum de pessoas fracassadas olharem para os bem-sucedidos e criticar os bem-sucedidos, mas só os bem-sucedidos sabem o preço que eles pagaram para chegar até onde eles chegaram com a ajuda de Deus. É muito difícil você ter uma pessoa que nasce num berço de ouro, que conquista tudo de graça, e quando conquista, na maioria das vezes, joga tudo fora quando os pais morrem, porque não pagaram o preço, não sabem o valor, não sabem quanto custa. Mas aquele que rala, aquele que sente na pele, Gustavo, quando ele recebe, ele valoriza, ele olha para o alto e fala: obrigado, Senhor, foi o Senhor que me deu, por isso eu tenho que cuidar, por isso eu tenho que realmente agradecer a Deus todos os dias da minha vida. Se você não conhece bem a história de José, eu quero dar uma lição de casa para você nessa noite. Eu quero que você nessa semana, na sua casa, você estude a história de José. É bem possível que você chore lendo toda a história, que você tenha diversas emoções lendo essa história, que é lindíssima. E é bem possível também que você vai ser mais grato a Deus, você vai parar de reclamar, você vai olhar para a sua vida e falar: uau, como alguém pode passar por tudo isso, e ter ainda essa mentalidade, ter essa visão, ter esse entendimento da vida. José foi essa pessoa. Então não vou dar detalhes da vida de José nessa noite, porque eu quero que você descubra você mesmo, estudando a palavra de Deus. Está em Gênesis, muito fácil, primeiro livro da Bíblia, né? Vai para cima que é tua, Tafarel, corre lá e abraça, aprenda, estude a palavra de Deus, cresça. É a lição de casa para você que ainda não conhece essa história. Por quê? Porque eu quero enfatizar nessa noite mesmo, é que para que José chegasse até onde ele chegou, ele precisou, irmã Ivone, ser expulso. Repita comigo: expulso. Expulso. Ele precisou ser expulso da sua zona de conforto, Letícia. Sabe aquele lugar bem confortável que a gente não quer sair? Que está tão gostoso. Ah, tá bom, Jesus. Tá que eu não saio mais. Ele estava assim na adolescência dele. E ele precisou ser expulso da sua zona de conforto. Ele precisou ser expulso do meio da sua própria família. Por quem? Pelos seus irmãos, para ele chegar ao seu destino profético, que o próprio Deus já havia mostrado para ele, irmã Eli. Você vai estudar a história, você vai descobrir. Eu vou dar apenas pinceladas. Deus já revela lá atrás, quando era adolescente, dá sonhos, ele consegue ver tudo aquilo lá na frente. Deus também tinha falado para os familiares dele, porque quando ele fala, Deus também está falando de alguma forma com os irmãos, com a mãe, com o pai, mas eles não perceberam isso, eles não entenderam o mover de Deus, eles não entenderam o destino profético de José, e até mesmo o seu pai, o grande patriarca Jacó, não deu muita bola para ele não deu muito crédito para ele não. Você vai ver isso estudando a história dele. Queridos amigos, irmãos, eu quero dizer algo para vocês que é muito sério. No processo de expulsão, irmão Marcelo, irmã Jaqueline, nós crescemos. É nesse processo que a gente cresce. Quando Deus até permite situações ruins,
duras, dolorosas, para a gente sair da zona de conforto. É a partir desse tempo que a gente começa a crescer. Queridos, quando somos expulsos e perseguidos injustamente, é porque Deus está nos forjando nas batalhas para nos levar a lugares mais excelentes, irmã Dani. Você crê nisso? Receba em nome de Jesus. Deus quer nos levar para lugares mais excelentes. Então vem a zona de expulsão e Deus nos forja nesse processo todo. Um outro exemplo que eu gosto muito de citar, fazendo uma correlação com essa história de José, foi Davi. Um outro grande exemplo para nós na palavra de Deus. Davi foi forjado nas batalhas. Antes dele se tornar o rei de todo Israel, estuda a história dele também que você vai se emocionar. Você vai ver o preço alto que ele pagou. Ele foi forjado matando um leão, quando estava lá cuidando das ovelhas. Ele foi forjado matando um urso certa vez, quando estava cuidando das ovelhas do seu pai. Para só depois, irmão Assir, estar pronto para matar Golias, o gigante, de quase 3 metros de altura. Olha aí, percebe? Deus vai forjando o menino Davi, para que ele possa estar diante da situação que, aos olhos de todo o exército de Israel, aquilo era impossível, e aquele gigante blasfemava contra o Deus de Israel, e Davi foi forjado lá, no Espírito de Deus. Ele enfrentava o urso, o leão, rasgava no meio, um jovenzinho. Aí quando ele vê aquela tragédia, aqueles marmanjos armados, com medo do gigante Golias, que era grande, mas era só um homem, ele fala: quem que é esse incircunciso? Em outras palavras, quem que é esse que fica blasfemando contra Deus? Quem que é? Eu vou enfrentar esse indivíduo aí, em nome do Senhor dos exércitos de Israel. Aleluia! Ah, irmão, quando você convida o Senhor para a sua batalha, para os seus recomeços, o Senhor é contigo, aleluia. E o que me chama a atenção e me faz ficar emocionado quando eu penso na história de Davi, é que ele pega uma pedrinha só, e ele prepara aquela pedrinha, e ó, pum, na testa do bichão. Você conhece a história? História conhecida. Apenas uma pedra, nas mãos de uma pessoa que teme a Deus, só uma pedra, apenas uma pedra, ela já é o suficiente para mudar uma história, uma realidade, uma vida, uma circunstância, e mudou, apenas uma pedrinha. E quando você olha o texto dizendo claramente que o gigante Golias, irmã Tati, cai de frente, ele não cai de costa. Ué, mas não era para o cara levar uma pedrada e cair de costa? Por que ele caiu de frente? Eu entendo que isso é espiritual. Eu entendo que o próprio Deus já estava ali com a mão atrás da cabeçona do Golias. Deus só queria que Davi tivesse fé para recomeçar aquele tempo da sua vida, aquele processo, enfrentasse, tivesse coragem, porque a hora que ele jogou a pedra bateu, Deus falou assim: agora vai, incircuncisa, eu que te derrubo. E o bichão caiu com a cara no chão, e o nome de Deus foi glorificado, aleluia. Nós precisamos ter esse entendimento, nós precisamos ter essa revelação da palavra de Deus. Mas depois que Davi mata Golias, mais luta, ele foi perseguido agora por quem? Por Saul, com inveja, entende? Começou a perseguir, e ele teve que fugir, e só depois disso tudo, essa perseguição e tantas coisas, que ele foi montar o seu exército. Davi monta o seu exército nessa trajetória, e depois disso ele cresce até chegar a ser o rei de Israel, o maior rei que Israel já teve. Queridos, ser rejeitado, perseguido e expulso acelera o nosso crescimento, amém? Acelera. Entenda mais uma coisa nessa noite: a zona de expulsão não é um castigo, mas sim uma promoção divina. Repita comigo: a zona de expulsão não é um castigo, mas sim uma promoção
Uma promoção divina. Aleluia. Amados, coisas que você levaria 10 anos para aprender, para conquistar, quando você é expulso da sua zona de conforto, com Deus você pode aprender e conquistar em um mês, se Deus quiser. Sabia disso? Porque Deus move as circunstâncias. Quer falar alguma coisa, irmã? Amém? Glória a Deus, podem participar. Deus faz milagres. O nosso Deus é tremendo, é poderoso. Agora entenda uma coisa, abra bem os seus ouvidos, físicos e espirituais, para você ouvir o que eu vou dizer para você agora, e talvez isso possa chocar você. Você que está em casa também preste atenção. Se você foi expulso da vida de alguém, de lugares que você frequentava por problemas que você mesmo criou, faça o caminho de volta, peça perdão e resolva os rolos que você entrou, irmão. Resolva os rolos que você entrou, os problemas que você entrou, irmão. Resolva. Se você não aprender a ser humilde e não resolver os rolos, os problemas que você mesmo criou, você vai viver sofrendo. Isso é fato, isso é princípio inegociável na palavra de Deus. Agora, saiba de outra coisa, isso é muito profundo também. Se você foi ou está sendo perseguido, rejeitado e expulso por problemas que você não criou, fique tranquilo e descanse, porque Deus irá resolver os seus problemas. Aleluia! Isso é fato na palavra de Deus. É fato. O que Jesus nos ensina sobre isso, queridos? Olha que texto poderoso. Pois todo aquele que a si mesmo se exaltar será humilhado, e todo aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Pois todo aquele que a si mesmo se exaltar será humilhado, e todo aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Palavras de Jesus. Amados, queridos irmãos, precisamos ter esse entendimento, precisamos perceber o que esse texto tem a nos dizer e, dentro da boa hermenêutica, da boa interpretação, olhar para ele e discernir certo as palavras de Jesus. Jesus está querendo dizer algo muito poderoso para mim e para você aqui. Se você se humilhar, reconhecer os seus erros diante de Jesus e das pessoas a quem você ofendeu, Jesus te exaltará, Ele defenderá a tua causa, Ele será o seu advogado. Amém? Jesus é o nosso advogado, e eu já vou adiantar para você uma coisa: causa que o advogado Jesus entra, é causa ganha, irmão Sionei. É causa ganha. Jesus jamais entra numa causa para perder. Jamais. Jesus, quando ele entra numa causa, quando ele entra na vida de uma pessoa para resolver uma situação, uma história, ele entra e muda de verdade. Porque Ele é Deus, vivo, poderoso, que intervém na vida do homem e da mulher, que precisa de Jesus, que precisa do amor dEle, da graça dEle. Eu sei que você que está aqui no prédio desta igreja, e você que está em casa, já tem experimentado do favor, do cuidado de Deus na sua vida, em situações que só Deus poderia intervir e realizar o milagre. E Ele fez, porque Ele é fiel. Preste atenção em algo que eu quero dizer para você nessa noite também a respeito disso ainda. O plano superior de Deus para a sua vida é tornar o seu momento de dor, de angústia, de vergonha,
e de expulsão num destino brilhante. Aleluia, amém? Deus pega tudo isso que nos traz desespero, irmão Marcelo, e revela a glória dele. Nós precisamos ter esse entendimento, porque Deus é especialista em fazer essas coisas nas nossas vidas. Meus amigos e irmãos, os irmãos de José não tinham ideia do que estavam fazendo com ele, quando eles o expulsaram daquela zona de conforto. Na casa dos pais, era o preferido, até a roupa dele era diferenciada, ele estava muito bem ali, cheio de sonhos, cheio de projetos, Deus dava sonhos tremendos para ele. E eles não tinham ideia que estavam expulsando José para o seu destino profético, para aquilo que Deus tinha de melhor para a vida dele. Durou algum tempo, sim, porque Deus precisou trabalhar na vida de José, irmã Rose, moldar ele. Ele era apenas um adolescente quando chegou no Egito, como um adolescente iria governar uma grande nação. E Deus vai trabalhando na vida dele, mas Deus vai provando o caráter dele. E ele vai passando por todas as etapas, irmã Jaqueline, e vai sendo aprovado por Deus. E quando chega no momento certo, Deus o coloca no lugar de destaque, naquele lugar que Deus já tinha mostrado para ele. Os irmãos de José não sabiam que estavam empurrando José para o seu destino profético. Mas Deus sabia e estava usando toda aquela situação caótica, Igor, para fazer de José o governador da maior potência mundial da época, o Egito. Já estava tudo na agenda de Deus. O que nós aprendemos com essa riqueza da história de José? Meus queridos, aprendemos que nós também podemos falhar, podemos passar por situações complicadas, e ele não falhou, mas até mesmo nas nossas falhas, Deus pode pegar essas falhas e usar para nos abençoar, para nos fazer crescer. Mas Deus nos ensina através disso tudo, e nós olhamos para essa história tão linda, que eu e você não precisamos ter medo, nem muito menos vergonha, que às vezes é vergonha de recomeçar uma situação, um novo relacionamento, um novo emprego, um novo ministério. Às vezes nós temos vergonha, às vezes nós tememos, achamos que vai dar tudo errado de novo, já deu tudo errado dessa vez, eu não quero nem mais saber disso. Mas nós aprendemos que não precisamos ter medo, nem vergonha de recomeçar. Sabe, eu quero compartilhar parte de um testemunho meu com vocês, rapidamente, e eu penso que você também já precisou recomeçar, em algum momento. Eu também já precisei recomeçar, em alguns momentos da minha vida, várias vezes. Sabe, amados, nessa série Superação, eu não estou falando de nada que eu também já não tenha vivido e experimentado na minha vida como ser humano aqui nessa terra, e na minha vida de experiências com Deus. Tudo que eu venho trazendo nessa série, em alguma coisa Deus moldou a minha vida, em alguma coisa Deus falou, em alguma coisa Deus trabalhou, em alguma coisa Deus me fez vencer também. E por isso, quando eu trago para os irmãos, eu trago parte daquilo que eu também já tenho vivido e experimentado. Por isso eu afirmo a você que está em casa, precisando recomeçar em alguma área da sua vida, aqui no prédio da igreja, você também precisando recomeçar em alguma área da sua vida, que recomeçar é possível. É possível sim recomeçar. Sabe, queridos, que nos ouvem, e os irmãos aqui que estão conosco nesta noite no prédio, eu quero dizer para vocês algo que é muito verdadeiro e muito forte para mim quando eu compartilho sobre isso.
Eu estou nesse tempo em especial recomeçando um novo ministério pastoral aqui com a plantação da Liberdade. Essa igreja sendo plantada pela graça de Deus, através da minha família, dos irmãos que vieram conosco, da igreja mãe. É um recomeço. É um recomeço. Sabe? Eu quero dizer isso aqui sem peso, e se tiver alguém nos vendo da ex-igreja que nós pastoreamos, a ideia é que em momento algum é alfinetar, é trazer algo de dor, de angústia, muito pelo contrário, mas na ex-igreja, eu e a minha família, para quem não sabe, nós fomos literalmente expulsos, é verdade, expulsos através de assembleias dolorosas, traumáticas. Os irmãos que estão conosco, que são membros aqui da igreja, que nos ajudaram a plantar e vieram conosco, sabem do que eu estou falando. Choraram conosco, sentiram as dores conosco, e por isso estão aqui com a gente também. Mas Deus julgou a nossa causa, amém? E nos deu uma nova oportunidade para recomeçar. Então recomeçar é possível, sim. Em todas as áreas, em todos os níveis, em todos os momentos. Hoje, com quase 3 anos de Igreja Batista Liberdade, eu quero dizer para você, com toda tranquilidade e paz no meu coração, eu estou vivendo os melhores momentos da minha vida, como pai, esposo e pastor. Os melhores momentos da minha vida estão sendo hoje. Ué, mas em plena pandemia, crise, sim. Muitos milagres de Deus desde o início da plantação. Isso aqui é um milagre. Quem conhece a história desse prédio sabe que é um milagre. E não é só isso. O cuidado de Deus, a cura de Deus, isso é o mais forte, é o mais precioso, é o mais poderoso que nós temos experimentado como família pastoral. Minha filha aqui ministrando, falando daquilo que tem aprendido, vivido, experimentado, provisão. Domingo que vem ela vai estar pregando aqui, dando sequência, série superação, falando sobre entrega. Então não falte, traga mais alguém, você que está em casa, fique conectado. Demais a palavra que a minha filha vai trazer também. Sabe, queridos, Deus me fez crescer muito, muito rápido em muitas áreas da minha vida após esta expulsão. Após esta expulsão. Toda aquela humilhação, depressão de último nível, tomando remédios controlados por psiquiatras, desejando acabar com a dor. Sabe de que jeito? Desejando a morte. Pastor, é verdade isso? Verdade. Sou ser humano como você. Se você beliscar aqui, eu vou gritar, dói também. Não existe super-homem, super-mulher. Somos seres humanos. Sabe? A dor era tão grande que estava sentindo. Mas eu quero dizer algo muito poderoso para você. Deus me restaurou, amém? Completamente. Restaurou a minha família. Deus me restaurou, sabe de que forma? Dando um novo recomeço, aleluia. Deus nos cura nos dando um recomeço. Mostrando que é possível, irmã Alcionei, viver coisas novas, muito melhores do que tínhamos no passado. Mas a nossa mente, Letícia, é tão pequena como seres humanos, que a gente às vezes trava, bitola, para e quer ficar ali. Tá bom aqui. Deus fala, cara, eu estou te expulsando, eu estou te tirando daqui, você não quer sair? Então, ó, vai ser desse jeito, vai agora, mas vai agora. Então, pega meia dúzia, empurra ele, sai daqui. Você já vivenciou alguma situação assim na sua vida, em alguma área, que você sentiu Deus expulsando você, você não entendeu, mas depois você percebeu que foi bênção? Já viveu? Quem já viveu alguma experiência? Amém, amém. Vivemos experiências assim. E hoje, sem nenhuma hipocrisia, irmãos, eu posso dizer para aqueles irmãos e ex-ovelhas as mesmas palavras que José disse para os seus irmãos. Não foram vocês que me mandaram para cá,
mas foi Deus. Não foram vocês que me mandaram para cá, mas foi Deus. Aqueles meus irmãos e ex-ovelhas não tinham ideia também do que estavam fazendo comigo e com a minha família quando nos expulsaram daquela igreja há quase 3 anos atrás. Irmãos, Deus, que não erra em nada no que diz e faz, já estava usando toda aquela situação para me fazer crescer, para me levar ao lugar aonde Ele queria me levar. E de que forma? E dando uma nova oportunidade para recomeçar. Deus é tremendo. E hoje, meus queridos irmãos e amigos que nos veem, eu posso dizer, repito, sem hipocrisia, hoje, curado por Deus, completamente curado por Deus, eu posso te dizer, não tenha medo de recomeçar. É possível recomeçar sim e vencer com a ajuda de Deus. Aleluia! Agora eu vou dizer algo para você que você vai tremer na sua cadeira, segura para você não cair. Pasmem o que eu vou falar para você agora. Até Deus, Tati, teve que recomeçar. Heresia! Não, está na palavra de Deus. Até Deus teve que recomeçar usando Noé e sua família, quando ele precisou destruir toda a raça humana perdida, de Adão até Noé. Ele olhou e falou, meu Deus, não falou isso, porque ele é Deus, o que eu fiz, também não falou isso. A Bíblia diz que o homem chegou num ponto tão terrível, a humanidade chegou num ponto tão horrendo, nós estamos vendo um segundo momento, né? Que Deus vai fazer a purificação através da sua volta, você sabe disso. Deus falou, não tem mais jeito, não criei o homem para isso. Olhou, não via ninguém. Quem eu posso achar nessa terra? Viu Noé, homem justo e temente a Deus. Noé, constrói uma arca, pega a sua família, vou destruir toda a raça humana. Deus teve que recomeçar. Deus teve que recomeçar. E recomeçou com Noé e sua família pós o dilúvio. Deus é tão bom, né? Poderia esconder essa parte, mas a Bíblia é a verdade. Deus é amor, é misericórdia, e tem isso na palavra dele, sabe por quê? Para nos dar o exemplo. Para nos dar o exemplo que quando é necessário, nós precisamos recomeçar. Nos dá o exemplo que quando é necessário, precisamos recomeçar. O que você precisa recomeçar hoje? Já pensou? O que você precisa recomeçar hoje? Pensou? Recomece com a ajuda de Deus. Recomece com a ajuda do Senhor. Ele está aqui, falando com você, trazendo ao seu coração essas revelações preciosas, poderosas. O que você precisa recomeçar? Recomece hoje. Se coloca de pé, por favor. Nós vamos orar. Tipo, os irmãos ficarem ali. Talvez, pode vir o irmão Rosildo pode vir, os músicos podem vir. João, dá um suporte lá, João, para o irmão Alexander, aquela situação que está ali no corredor ali. O Alexander está ali, nos dá um suporte, por gentileza. Os irmãos têm sabedoria para resolver a situação ali, tá bom? Algo diferente ali, os irmãos dão um suporte ali para nós. Mas fiquem tranquilos, irmãos, Jesus está aqui, amém? Jesus está aqui. Nós vamos adorar a Deus. Nós vamos colocar as nossas vidas diante do altar do Senhor. Os irmãos vão, nesse tempo agora, continuar pensando no que precisam recomeçar. É noite de recomeços.
Você que está na sua casa, o que você precisa recomeçar? Recomece hoje. Não deixe para amanhã. Se o Espírito Santo está falando que você precisa recomeçar o relacionamento que está quebrado entre parentes, amigos, familiares, entre você e seu esposo, seus filhos, enfim, recomeçar tua vida acadêmica, seus estudos que estão parados. O que você precisa recomeçar? Sua vida de oração, de leitura da palavra, de intimidade com Deus? Eu não sei o que você precisa recomeçar. Eu só sei que Deus te trouxe aqui nesta noite para dizer para você: recomece hoje. Eu estou com você. Eu te ajudo. Eu te dou forças. Eu capacito você. É na força do meu Espírito que você vai vencer os gigantes. Basta uma atitude sua de fé. Quando você jogar a pedra, eu vou estar com a minha mão já para derrubar o gigante para você. E você vai ver o meu poder e a minha glória na sua vida. O primeiro apelo, o primeiro tempo de oração é para você que está aqui no prédio da igreja, você que está em casa nos acompanhando e que precisa recomeçar alguma coisa na sua vida que o Espírito está trazendo. Eu quero que você coloque uma das suas mãos sobre o seu coração e que você fale com Deus agora e fala: Senhor, eu preciso recomeçar isso. É você e Deus. Amém? Você e Deus. E você vai falar com o Senhor: Senhor, eu estou recomeçando isso hoje. Só que eu já tentei, eu não consegui. Eu sei. Sozinho a gente não consegue mesmo. Nem tente sozinho, você não vai conseguir. Mas com Deus você consegue. E esse é o tempo de você colocar a mão no seu coração. Você que está na sua casa nos acompanhando, você que está aqui no prédio da igreja, nós vamos orar pedindo a bênção de Deus sobre a sua vida. Você pode fazer a sua oração também. Senhor Deus e Pai, na Tua presença estamos e queremos pedir em favor dos amados aqui no prédio da igreja, aqueles que estão em seus lares também. Queremos abençoar irmãos, irmãs, famílias inteiras que estão com as suas vidas agora diante do Senhor, recomeçando relacionamentos quebrados, casamentos quebrados, vidas, ó Deus, de intimidade com o Senhor, que estavam quebradas, distantes, estão voltando para o compromisso da oração, da leitura da palavra, do jejum, da intimidade contigo, Senhor. Deus, restaura o teu povo, fortalece a tua igreja aqui em casa, nos ajudando, Senhor, a recomeçarem hoje com o teu favor sobre a vida deles. Eu os abençoo, Pai, declaro a tua boa mão sobre eles, tocando, curando as feridas, fortalecendo, dando coragem e fé, tirando toda a mediocridade espiritual e levando eles para um nível mais excelente, através da revelação da Tua palavra, que possam vencer as suas lutas, suas batalhas, que venham seguir em frente sem desistir, que as provações não sejam empecilhos, mas sejam trampolins para levá-los mais longe, mais alto. Deus abençoe, Pai, em nome de Jesus. Ainda com os olhos fechados, vamos orar por aqueles que estão em casa. Se tem alguém também aqui na igreja, você vai pôr a mão no seu coração nesse apelo. É para conversão e para reconciliação. Eu sempre gosto de ajudar as pessoas que querem se entregar a Jesus. Você que está na sua casa em especial, quer entregar a vida a Jesus, coloca a mão no seu coração. Quer reconciliar com Deus, coloca a mão no seu coração e ore comigo. Senhor Jesus, eu abençoe esta pessoa que está entregando a sua vida ao Senhor, que está reconciliando contigo. Deus, recebe estas vidas de volta, que estão se reconciliando contigo, aqueles que estão se entregando a Ti, Pai, entendendo que o Senhor é o Salvador da vida delas, e elas querem recomeçar as suas vidas bem, com o Senhor dirigindo. Aleluia! Eu te abençoo na sua casa em nome de Jesus. Se sinta amado, reconciliado com Deus agora. Se sinta parte da família de Deus, você que está entregando a vida a Jesus. Receba o favor, a cura, o milagre, a ajuda de Deus na sua vida e recomece bem,
caminhando com Jesus.